Olá, eu demorei um pouco a me manifestar sobre essa questão do aborto, aquela famosa fala do Lula, que virou um escândalo, mas eu quero dizer para você que eu vou fazer uma reflexão e possivelmente esse conteúdo fique um pouco mais longo do que o normal, mas eu quero pontuar algumas questões com você. Mas para isso, primeiramente, eu quero que você assista o conteúdo até o final, tá bom? E pedir a você que está chegando pela primeira vez no canal, que se inscreva, que ative o sininho das notificações, que é importante, a cada vídeo que eu fizer você será notificado, que já deixa um certinho, você que é inscrito também já deixa um certinho, que é importante, deixa um comentário na sequência sobre a sua opinião sobre este assunto, e depois, você gostando, obviamente, do conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos e convide-os a se inscrever no nosso canal, tá certo? Então, vamos ao tema. Eu fiz inclusive um pequeno roteirinho aqui para dar um norte nessa nossa conversa, e eu quero começar lembrando o seguinte: a Igreja Católica já foi mostrado e comprovado sobre os cemitérios dos conventos de muitos fetos das esposas de Cristo. Nossa, Jesus é um fanfarrão, né? Vindo fazer sexo com as freiras, tá certo? A questão dos padres pedófilos, homossexuais, o lesbianismo dentro dos conventos, etc. e tal. E nada disso é falado, ninguém fala sobre esse assunto. Por que será? Os evangélicos, por sua vez, os pastores traidores de suas esposas, que pregam a moralidade, etc. e tal, as pastoras que traem seus maridos e por aí vai, dentre outras tantas cocitas que também já divulgadas nas redes, na imprensa, enfim, mas esse assunto morre e ninguém toca mais nesse assunto. Também nós temos uma classe média e uma elite dominante que são frequentadoras das clínicas de aborto, inclusive levando suas filhinhas ilibadas, suas filhinhas santas, para que aquele filho indesejado da relação sexual, que ela teve talvez depois de uma noitada de festas, quem sabe regada a muita bebida, drogas, etc. e tal, veio aquela gravidez, e então, como tem dinheiro, levam para uma boa clínica. Mas foi só o Lula falar sobre o assunto e o demônio se manifestou. Mas também se esquece que o Bolsonaro, lá atrás, ele numa entrevista ele disse que sugeriu uma companheira ao aborto. E o Lula falou de um ponto de vista de saúde pública, simples assim. E agora eu vou colocar a minha opinião sobre esta matéria. Em primeiro lugar é o seguinte: eu sou contra o aborto, porque é uma vida. Agora, nós vamos para um outro campo. O SUS, que demonizam, há muitos anos, desde o tempo que ainda era INSS ou INPS, pensa bem, já era ofertado a pílula, a camisinha, em alguns casos até o DIU para as mulheres de baixa renda para poder se prevenir. E essas mesmas mulheres, eu tive um primo que trabalhou na Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, muitas delas iam pegar as pílulas e vender. E outras delas diziam que o nego não gostava que ela tomasse pílula, o nego não gostava da camisinha. Nego vale para branco e pobre, chama o seu companheiro de negro e ele de nega, né? É assim que funciona. Nós temos que falar essa realidade. E de outra banda, como esta gente de baixa renda, inclusive meninas, acabam pegando receitas que em tese não funcionam e que podem, inclusive, prejudicar o feto, trazendo com deformidades, matando e até a mulher poder morrer por conta desses fundamentos. E ainda além de tudo, aí tem as famosas clínicas clandestinas mais barato, e que eu tenho um fato real, vivido, conhecido, de um cidadão que usava o nome de Dr. Queiroz e tinha uma clínica de aborto. Percebeu? Mas sabe quem ele era? Era um enfermeiro. O Dr. Queiroz era um médico da cidade de Santa Cruz, aqui no meu estado, que já era falecido. Ele deu de mão no carimbo no CRM desse médico e clinicava como Dr. Queiroz. Olha o perigo. Então, é preciso lembrar que o Lula está falando de uma questão de saúde pública, de algo que seja, se for aprovado, isso não é questão do presidente, isso é um debate com a Câmara dos Deputados, com o Senado, com a própria sociedade, com as entidades de classes voltadas para esses temas, para que isso então seja aprovado. Eu particularmente continuo com a mesma posição de ser contra e contra tudo isso que acontece. E eu digo por quê? Porque também os pais, pai e mãe, às vezes já com uma certa idade, essas filhinhas que saem para a rua e que acabam levando esta gestação adiante, via de regra, quem acaba tomando conta, às vezes pela tenridade ou pela leviandade do serzinho, é o pai e a mãe, ou seja, os avós, que acabam tomando conta. E isso é um absurdo. E ela sai e depois traz mais um filho, traz mais outro filho, então chega a 3, 4. Também tem um relato que eu conheci
quando eu fiz o trabalho na área de direito com a minha irmã que é advogada, eu recebi no escritório uma moça, na época de 30 e poucos anos, ela tinha cerca de 6 filhos, um praticamente com cada homem, na verdade 2 com um e o resto tudo um do outro. Analfabeta, ela praticamente não sabia nem ler nem escrever, mas muito esperta, e ela tomava a pensão de todos eles. Dizendo isso, eu digo o seguinte: como é que nós podemos resolver a questão do aborto? Se eu sou contra, os terrivelmente evangélicos são contra, o país que é cristão é contra, etc e tal, e tem uma parcela que acha que a mulher manda no seu corpo, não manda, porque alguém acaba se responsabilizando por isso. Se não são os avós, é o Estado. E aí nós pagamos uma conta daquilo que nós não fizemos. Está errado. Então eu sou do seguinte posicionamento: eu não sei, eu não vou me lembrar agora qual é o país direito que tem essa legislação. A mulher é responsável. A mulher é responsável. Então essa coisa de dizer assim, ó, saiu numa noite, teve uma noitadinha, teve um sexo, tá certo? E aí aconteceu, veio a gravidez. Ah, ele fez junto, não fez sozinha. Não. A obrigação é da mulher se cuidar, de tomar as precauções, a pílula, ou colocar um DIU, ou a camisinha tem que estar sempre com ela. Agora, eu sempre digo o seguinte: quando lá embaixo molha e o outro endurece, a razão desce para as genitálias. E ninguém pensa nas consequências. Isso tudo tem que ser pensado. E sendo assim, é muito fácil falar em aborto. De novo, o Lula fez uma referência a uma questão de saúde pública, a desenvolver um programa para que essas pessoas de baixa renda não sofram os danos de um aborto mal feito ou de um remédio tomado, qualquer, aqueles chás, etc e tal, que são recomendados e que podem trazer mais problemas, inclusive de morte para mãe ou para o feto. Então é uma hipocrisia toda essa discussão. O cerne da questão, e eu levaria essa pauta para o Senado, é: tira esta questão de saiu na noite e teve um sexo e tem um filho. Esse filho vai ser um filho bastardo, e o Bolsonaro se manifestou sobre isso também. E se referindo de má fé sobre o Nordeste, inclusive, que aí só querem. E aí ele naquela época, e agora ele é amante do Bolsa Brasil, que foi transformado no Bolsa Família, mas não queriam trabalhar porque elas tinham a garantia, o futuro estava na barriga. Ele disse, tem vídeo sobre ele, temos que trazer à tona isso aí. Eu quero me encaminhar para o final desse vídeo dizendo o seguinte: é tudo uma hipocrisia. O Lula talvez tenha sido infeliz na sua fala, mas é uma realidade veemente, presente, mas, inclusive hoje o bolsonarismo, essa elite sórdida, essa classe média sórdida, que vivem em clínicas de aborto, elas, mulheres e as suas filhinhas santas, querem pregar moralidade. Evangélicas também. Tudo isso para abafar, que não pode aparecer isso na igreja, não pode aparecer isso na sociedade. Quanta hipocrisia. Se é para discutir o aborto, vamos discutir de forma serena, sensata, ainda que, de novo, trata-se de uma vida. Então não tem que estar matando uma vida por conta da irresponsabilidade. Tem camisinha, tem pílula, tem a pílula no dia seguinte, tem vários mecanismos. Eu defendo isso. Então, tem esse problema? Acaba com esse troço. Tinha a Benfam, que fazia questão de laqueadura e até vasectomia, mas tem uma idade, é muito difícil. Chega lá na vila, lá na favela, e vê quantos filhinhos tem ali. Ah, ela tem 2, tem 3, que idade tem a filhinha? Ah, eu tô com 20 aninhos. Então tá, então tu vai fazer uma laqueadura. Vem cá, rapazinho, tu já fez filhinho? Eu tenho 2 com a fulana. Então vem cá, vamos fazer uma vasectomia, porque também tem a reversão. Claro que a possibilidade de vir a fecundar novamente fica um pouco mais difícil, mas existe essa possibilidade. E acaba com isso. Eu defendo então esta pauta. Não se fala em aborto, mas se fala em prevenção. E se tirar este benefício do FEIS, é responsável, porque principalmente se tratando de pobreza, até com gente que tem dinheiro, eles não querem saber daquele filho, os homens, porque foi uma noite de sexo. É diferente de união estável. Alguém que está vivendo com uma pessoa há 2, 3, 4 anos, teve um filho, então esse homem tem responsabilidade, tem obrigação de comparecer com a provisão de alimentos para este filho. No caso dessas transas causais, a mulher é que tem que ter cuidado. Perdoem-me, mulheres, mas essa é uma realidade. Porque quem recebe o sêmen é a mulher. O homem só expele.
então é ela que tem que ter cuidado, porque é ela que é um órgão reprodutor e que gera criança. É simples assim. Esse é o meu pensamento, essa é a minha posição. Demonizaram o Lula sem uma causa. Então tudo isso não passa de hipocrisia e pegaram o Lula para Cristo. Por simples motivo de que ele lidera as pesquisas. Então trataram de demonizá-lo mais uma vez e levá-lo para os evangélicos. Mas eu repito, por que eu não falo da Igreja Católica? Por que eu não falo desses pastores, dessas pastoras, dessa classe média, dessa elite que procura as clínicas de aborto, que traem seus maridos, suas esposas, enfim? Por que o Lula? É isso aí. Está dado o meu recado, faça a sua reflexão e se você gostou desse conteúdo, eu te peço então, dá o teu certinho, comenta, compartilha as suas redes sociais, convida os seus amigos a se inscrever no nosso canal. Você que é inscrito, se inscreva-se, ative o sininho das notificações e, como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.